Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora, nesta aula, nós iremos conversar um pouco sobre a função linear e a função quadrática. E nós iremos perceber que elas modelam algumas questões da geometria, por exemplo, como o perímetro e a área. Vamos ver. Então, deixa eu começar imaginando a seguinte situação. Se aumentarmos o lado de um polígono regular, como isso afeta seu perímetro e sua área? Por exemplo, aqui, nesse triângulo, digamos que aqui mede x, triângulo equilátero. Depois, digamos que isso aqui vai ser aumentado, digamos que x mais h mede agora o novo lado, x mais h e x mais h. Digamos que o outro mede x mais p e assim por diante, x mais p. Então, como é que se comporta o perímetro e a área desses triângulos que têm os lados aumentados a partir daquele que mede x, por exemplo? Vamos ver já já como isso se comporta. Então, eu vou pegar e resolver um problema, vamos investigar um problema aqui bem interessante. Por exemplo, determinemos a área e o perímetro dos quadrados de lados cuja medida são 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Por exemplo, o quadrado de lado 1. Vamos imaginar aqui um quadrado de lado 1. Ok? Ok. Nós sabemos que o perímetro desse quadrado de lado 1, eu vou colocar aqui, esse 1 para representar o lado do quadrado, é 4 vezes 1, porque é 1 mais 1 mais 1 mais 1, ou seja, 4. O perímetro do quadrado de lado 2 é 4 vezes 2. Em outras palavras, 8. Deixa eu ajeitar esse. Se nós fizermos mais um para o quadrado de lado 3, o perímetro é 4 vezes 3, que é 12. Agora você observa o seguinte. À medida que nós aumentamos uma unidade para os lados, o perímetro aumenta 4 unidades. E a área, como é que ela fica? Vamos ver aqui a área. A área do quadrado de lado 1 é igual base vezes altura, lembra? 1 vezes 1. Isso é 1. Para o quadrado de lado 2, como é que fica? Então, é 2 vezes 2. 4. Para o quadrado de lado 3, a área é 3 vezes 3. Em outras palavras, 9. Aqui, se eu quiser generalizar no perímetro, quando o tamanho do lado for n, isso é 4 vezes n. Se eu quiser generalizar para a área, quando o quadrado tiver lado n, a área é n vezes n. Em outras palavras, n ao quadrado. Isso aqui são duas funções matemáticas bastante importantes. Essa função, eu vou dar um nome para ela agora, e essa daqui também. Vamos ver. Então, nós vamos definir a função linear. A função linear, dada por essa expressão, ax, é um caso particular da função afim, quando b é zero. Nós já vimos em algumas outras aulas que é uma função afim. E lembrando que ela pode ser representado, o gráfico dela pode ser representado por uma reta. E particularmente da função afim, quando b for zero, nós temos a função linear, que é uma função bem utilizada na matemática, bastante importante. Pois bem, vamos ver esse exemplo aqui. O perímetro de um triângulo equilátero de lado x é dado por 3x, como nós vimos anteriormente. Então, veja que está nessa forma aqui, essa forma AX. O A, aqui neste caso, é representado por 3.
ele significa a inclinação da reta. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ou melhor, vamos falar sobre isso agora. Veja como é que funciona. Vamos construir o gráfico da função linear juntos e tentar interpretar este A. Vamos lá. Ok. Então, digamos que aqui é o eixo dos y e aqui é o eixo dos x. Vamos construir, por exemplo, o gráfico da função 2x, a função linear cujo a é 2. Só colocar aqui a forma dela. Então, neste caso, a igual a 2. Se o x for 0, não é difícil de perceber que quando eu colocar 0 aqui no lugar do x, eu vou ter 2 vezes 0, que é igual a 0. Então, eu vou marcar esse ponto aqui, que é o ponto 0, 0 no eixo. Quando o x é 1, digamos aqui agora, 1, o y vai ser 2 vezes 1, o que é 2. Então, eu marco aqui no eixo dos y. 1, 2. Se você quiser fazer mais valores, por exemplo, se você quiser aplicar x igual a 2, x igual a 3, e 4 e assim por diante, você pode fazer e você tem mais pontos para determinar no eixo, no sistema. No entanto, como nós estamos falando de uma reta, basta 2 pontos para determinar uma reta. Lembrando que a função linear é um caso particular da função afim e o gráfico da função afim é uma reta, função linear também. O gráfico dessa função, nesse caso, é esse aqui. Veja, eu vou ligar esse ponto a este ponto e é isso aqui, ok? Agora veja, o A, esse A, ele pode ser interpretado como esse quociente aqui. Pega este valor, que aqui é 1, 1 menos 0 é 1, e pega esse valor aqui é 2, lembra? 2 menos 0 é 2. Então, pega 2 dividido para 1, isso é 2. E esse valor também tem uma relação importante aqui com a tangente desse ângulo, tá? Isso é bastante importante. Sempre que vocês estiverem estudando a função linear, a função afim, lembra que o coeficiente A, que é a taxa de variação, ele tem uma relação com a tangente daquele ângulo lá. Pois bem, agora que nós entendemos um pouco sobre a função linear e entendemos o gráfico dela, você pode generalizar esse gráfico para uma função qualquer. Vamos entender a função quadrática e depois entender o gráfico da função quadrática também. Vamos ver. Vamos definir a função quadrática. Então, a função quadrática é uma função que tem essa forma aqui, essa aparência. f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de 0. Por que eu não posso ter 0 aqui? Porque se eu tiver a possibilidade do a ser 0 e eu apagar isso aqui em algum momento, então eu vou ter só bx, eu não vou ter mais uma função quadrática, mas sim uma função afim. Eu posso ter uma função afim. A função afim não pode ser um caso particular da função quadrática. Veja como exemplo, a área de um triângulo equilátero de lado x pode ser dada por essa fórmula aqui. Qual é o triângulo equilátero? Aquele cujos lados têm mesma medida, x, x, x. Você lembra, né, que nós já fizemos em alguma ocasião, você precisa calcular a altura aqui, h, que é x raiz de 3 sobre 2. Aí você calcula base vezes altura dividido para 2 e você obtém essa função aqui. Agora veja o seguinte, ó, que ax igual a raiz de 3 sobre 2x ao quadrado está totalmente de acordo com essa fórmula aqui. O que acontece é que b é 0 e c também é 0, neste caso. E o a é a raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos ver como é que constrói o gráfico da função
quadrática. Pois bem, eu vou desenhar o eixo dos y e o eixo dos x. Eu vou começar com a função quadrática ax ao quadrado, que é a função, deixando claro, essa função ax ao quadrado, na verdade, ela é a função quadrática original. E todas as outras, de algum modo, são derivadas dela por uma translação horizontal e vertical. Da seguinte maneira, deixa eu fazer aqui. Por exemplo, se eu quisesse transladar ela verticalmente, eu adicionaria alguma coisa a essa parte aqui. Digamos assim, ó, f de x igual a x ao quadrado mais c. Então, esse aqui é outro caso em que ela... Primeiro, o gráfico dessa daqui está aqui assim, mais ou menos assim. Ok? Agora, quando eu adiciono c, ela pode ser entendida como alguma coisa desse tipo aqui. Pode ser algo que é transladado para cima ou transladado para baixo. Se você quiser transladar agora ela horizontalmente no eixo do x, aí você adiciona alguma coisa ao valor de x. Por exemplo, eu pego e escrevo ela assim, a x mais algum k aqui ao quadrado e mais c. E agora ela vai ser transladada para algum valor aqui, ou subindo, ou aqui embaixo. Então, esses são os casos em que acontece a translação da função quadrática. E toda essa, depois que você desenvolve essas contas, ela fica naquela forma ax ao quadrado mais b, x mais c. Então, é assim. Agora, tem umas coisas importantes aqui na função quadrática, no gráfico, que você deve ficar atento. Por exemplo, esses valores aqui. Eu vou desenhar o gráfico aqui ao lado, só para indicar algumas observações. Por exemplo, se ela tiver essa aparência aqui, significa que ela vai ter duas raízes, um x1 e um x2. Esses pontos aqui são as raízes. E se ela estiver encostando aqui no... Na verdade, sempre vai acontecer. Isso aqui é referente ao valor c da função quadrática. Então, vocês fiquem atentos nessas questões. E tem aqui ainda também esse valor aqui, que ele está relacionado com o vértice. Então, vocês observem depois. E tem uma relação também, só para deixar claro, depois vocês observem, eu já falei em outras aulas, que esses valores aqui estão todos relacionados. Pois bem, agora que nós entendemos um pouquinho sobre o gráfico da função quadrática, eu recomendo que você vejam aulas anteriores que eu já fiz falando sobre esse caso, para relembrar alguns pontos importantes sobre as raízes e o vértice. Agora vamos fazer um exercício. Vamos lá. Joana tem um jardim quadrado, com 4 metros de lados. E esse jardim é cercado por uma cerca pequena, de tal forma. Ok, só uma cerca pequena. Agora vamos fazer isso aqui. Ela decidiu ampliar igualmente todos os lados do jardim em X unidades de metros para plantar mais flores. No item A, eu quero que você escreva a função que representa o perímetro da nova região demarcada pelo novo quadrado. No item B, eu quero que você escreva a função que representa a nova área. E, por fim, quero que você calcule o perímetro e a área da nova figura quando x valer 1, 2 e 3. Vou desenhar aqui o que vai acontecer. Então, aqui eu tenho primeiro um quadrado de lado 4. E esse quadrado de lado 4 vai se transformar num novo quadrado, cujos lados
serão aumentados em x. Então, 4 mais x, 4 mais x, 4 mais x, e aqui 4 mais x. Primeiro, o item A. Vamos ver o item A aqui. Escreva a função que apresenta o novo perímetro. Perímetro, nós lembramos que é a soma dos lados, né? Temos 4 lados iguais. Então, o perímetro em função de x é 4 vezes 4 mais x. Assim já está bom. Se você quiser deixar assim, já está bom. Se quiser fazer a distribuição, a distributiva, você pode multiplicar e obter essa função afim. Lembrando que o perímetro sempre está envolvido uma função afim ou uma função linear, ok? Aqui como nós aumentamos o lado do quadrado original em x unidades, se transformou numa função linear. Numa função afim, desculpa. Vamos fazer o item B juntos. Escreva a função que representa a área agora. A área, nós lembramos que a área de um quadrado é base vezes altura. Então, a área, em função de x, a base, tanto a base quanto a altura, é 4 mais x. Então, 4 mais x vezes 4 mais x. Se você quiser, pode deixar assim. Se quiser, pode fazer conta. Mas eu vou dizer para você, não precisa fazer conta, é até melhor deixar assim, tá? Ou 4 mais x ao quadrado, que é a maneira mais interessante, na minha opinião, de escrever essa função. Ok. Agora que nós temos o perímetro e a área, vamos resolver o item C e descobrir quanto equivalem cada um dos dois para 1, 2 e 3. Então, vamos começar com o perímetro aqui do lado. O perímetro, quando o x é 1, olhando aqui para essa fórmula, ou para essa daqui, eu prefiro essa, 4 vezes 4 mais x, quando o x é 1. Quando o x é 1, eu vou colocar 4 vezes 4 mais 1. Isso é 4 vezes 5. 4 vezes 5 é 20. Quando o x é 2, é 4 vezes 4 mais 2, ou 4 vezes 6, 24. Quando o x é 3, 4 vezes 4 mais 3, ou 4 vezes 7. Veja que aqui aumenta uma unidade, né? 5, 6, 7. E aqui aumenta 4, 28. Pois bem, temos o perímetro, a área agora você pode calcular aqui da mesma forma. Quando o x é 1, eu vou colocar aqui 4 mais 1 ao quadrado. Isso é 5 ao quadrado, é 25. Quando o x é 2, é 4 mais 2 ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, 36. Por fim, para 3, o x sendo 3, 4 mais 3 ao quadrado é 7 ao quadrado, 49. Pois bem, agora eu espero que você tenha observado que a função linear, de novo, tem uma relação muito forte com o perímetro de figuras planas regulares. E a função quadrática tem uma relação muito forte com a área. Então, essas funções, duas funções, elas descrevem o perímetro e a área de figuras regulares. Pois bem, eu agradeço por você ter ficado comigo aqui até o final. Espero que você tenha entendido corretamente essa aula. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Um forte abraço. Até lá.